Fala pessoal, tudo bem com vocês? Feliz 2024, vamos falar do Corinthians, dessa reformulação. Terminou a gestão do William Monteiro Alves, começa nesta terça-feira uma nova era, a era de Augusto Melo. E já com 5 reforços. Quem ainda mais está para chegar? O que falta para o Corinthians montar o seu plantel para essa próxima temporada? Até agora, já são mais de 115 milhões de reais gastos em contratações. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Para a gente começar o ano numa boa, já são quase 900 mil, estamos chegando lá, rapaziada, muito obrigado. Like no vídeo para poder espalhar mais o conteúdo aqui no YouTube e bora acompanhar as notícias do Timão aqui, eu tô postando conteúdos todos os dias nessa reformulação e terminou. Terminou a gestão do William Monteiro Alves sem nenhum título, com uma dívida que não baixou, com inúmeras trapalhadas e contratações que não deram certo. E será que a gente consegue algum saldo positivo? Talvez o futebol feminino, né? Que o Duílio realmente investiu, mas também muito por mérito da Cris Gambaré, que é a diretora executiva do futebol feminino lá, do Arthur Elias e de todo o plantel. Mas também não vou tirar o mérito do Duílio, que sempre investiu no futebol feminino e teve como uma das bandeiras do clube, né, o maior projeto de futebol feminino do continente. No caso, o do Corinthians. Agora, no futebol masculino, deixou muito a desejar, né? Que é a principal fonte de receita do clube nesse momento. Meu Deus do céu. O torcedor sofreu demais, o time terminou a temporada e a gestão dele brigando para não ser rebaixado. Até as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro ainda não havia escapado. Não fossem algumas vitórias fundamentais ali, Cuiabá fora de casa, o Grêmio fora de casa, o Romero salvando, Cássio também, não sei o que poderia ter acontecido. E agora vem um choque de gestão, uma reformulação, uma cirurgia no elenco como poucas vezes se viu, e segundo o novo mandatário, que ainda nem assumiu, esse choque de gestão com uma gestão mais profissional, com contratações baseadas em um centro de análise de mercado, com avaliações criteriosas para contratações e muitas vezes em jogadores que até ninguém imaginava, não são mais tão badalados assim, mas daqui a pouco podem corresponder melhor dentro de uma estrutura e de um clube do tamanho que é o Sport Clube Corinthians Paulista. Claro que também tem algumas bandeiras de campanha, né? E o Augusto Melo tem falado muito na figura do Gabigol. Mas até chegar lá, primeiro eu queria falar com vocês daquilo que já está certo, daquilo que já está confirmado, que primeiro é a posse do Augusto Melo nesta terça-feira, na parte da tarde, no Salão Nobre do Parque São Jorge. Vai assumir Augusto Melo, toda a sua diretoria, essa nova gestão que assume o clube pelos próximos 3 anos, e a partir daí a gente já vai começar a ver os anúncios. Aquelas oficializações, o anúncio oficial, colocado no site, nas redes sociais do clube, com um anúncio formal, assinatura de contrato de jogadores que vão desembarcar aqui nos próximos dias para se integrar ao elenco comandado aí pelo Mano Menezes no CT Joaquim Grava, né, que vai ter o nome cedido para naming rights, né, segundo promessa do Augusto Melo também, não se chamará mais Joaquim Grava e nada contra o profissional, segundo o Augusto, mas simplesmente para você aliar um naming rights também ao CT, e aí a gente chamará o CT de alguma coisa, que a gente ainda não sabe o que, mas enfim, no centro de treinamentos ainda Joaquim Grava, que é onde o Corinthians realiza suas atividades. Lá, antes da preparação, ou na preparação do Campeonato Paulista, que começa no dia 21, quando o Corinthians estreia contra o Guarani, a gente vai ver umas caras novas. Já saíram, tá? Gil, Juliano, Renato Augusto, Cantígio, Bruno Mendes, Fábio Santos, Moscardo para o Paris Saint-Germain, ainda não anunciado oficialmente porque ele fez exames médicos, foi detectado que ele precisa de uma cirurgia no pé esquerdo, vai ficar 3 meses afastados, ele fará essa cirurgia em Doha, no Catar, mesmo local onde o Neymar fez a sua cirurgia de tornozelo, por exemplo, e depois ele se recupera ainda nas dependências do Corinthians e formaliza a sua ida para o PSG na metade do ano. A tendência é que ele não jogue mais pelo Corinthians. Mas aí a gente não sabe, né? Como ele vai ser confirmado apenas na janela da metade do ano, pode ser que ele jogue alguns últimos 3 meses, readquire uma condição física, ritmo de jogo e tal, antes de ir para lá, ou já se integre e quando assinar o contrato, efetivamente, seja jogador e possa atuar a partir da metade do ano. A tendência é que ele não jogue mais pelo Corinthians, o acordo está selado, a venda do Gabriel Moscardo, que é de onde vem boa parte desses investimentos que o Corinthians vem fazendo. Também com a gestão do William Monteiro Alves encerrando, segundo
o próprio Duílio, em nota oficial no clube, nos últimos dias de 2023, um aporte de 100 milhões de reais destinados para investimentos na próxima gestão. Isso com antecipações, né, com instituições financeiras, aquelas coisas todas, né, que os clubes conseguem muitas vezes para poder ter um aporte, mesmo tendo uma dívida altíssima. É o que acontece nos bastidores dos clubes. E com isso a gestão Augusto Melo entende que tem dinheiro para contratar. A venda do Moscardo, o valor que está para entrar da venda do Murilo ao Nottingham Forest e esses valores antecipados aí pela antiga gestão. Com isso, o Augusto Melo está gastando, está investindo. E até agora já foram mais de 115 milhões de reais. Eu vou discriminar todos esses valores aí para vocês. Falei dos jogadores saindo, ainda tem o Felipe, né, para o Cercle Bruges da Bélgica, o Felipe Augusto, né, o centroavante, e o Pedro, que foi vendido também para o Zenit da Rússia. O Matheus Bidu não se encaminhou a sua venda para o Vitória, o seu empréstimo, né, melhor dizendo, lateral esquerdo, mas tem contrato, enfim, pode ser que fique, pode ser que saia. É um jogador que não agrada muito, enfim, pode ser negociado. Mesma coisa o Rafael Ramos. Então, saídas, tá? Chegadas. O lateral esquerdo Hugo do Goiás assinou um pré-contrato com o Corinthians ainda na gestão do Ilho. Então esse é um reforço que não foi contratado pelo Augusto, mas é um reforço do clube. E vai chegar aí nos primeiros dias, vai disputar a posição para ser titular na lateral esquerda. O Corinthians que perdeu o Fábio Santos, que se aposentou, e o Matheus Bidu, que, enfim, não está nos planos. Então o Hugo vai disputar a posição com o Diego Palacios. Esse sim está deixando o Los Angeles FC, vem livre de mercado e esse não tem custos. Não tem custos entre aspas. Você não tem o custo de tirá-lo do clube. E aí você, muitas vezes, compõe o salário maior, acrescenta luvas, aquela coisa toda. Mas ele vem livre. Outros reforços já confirmados, aí sim pela gestão Augusto Melo, que já foram jogadores acertados, mas não oficializados, porque ele não tem a caneta para trabalhar. Só a partir desta terça-feira. Vamos lá. Ranieri do Cuiabá, 2,5 milhões de euros, com bonificações de mais 500 mil euros se ele jogar, se ele for titular em 60% dos jogos da temporada. Então, um valor que pode chegar a 3 milhões de euros. Por enquanto, 13 milhões de reais. Corinthians adquirindo 60% dos seus direitos junto ao Cuiabá. Ranieri do Cuiabá, o volante. O Félix Torres, zagueiro equatoriano, junto ao Santos Laguna do México por 5,5 milhões de dólares, cerca de 26 milhões de reais. O Corinthians está contratando um zagueiro para ser titular ao lado de Lucas Veríssimo. Baita zagueiro de Copa do Mundo, 26 anos, muita força física, um jogador espetacular. Félix Torres. Rodrigo Garro, outra grande contratação, meia esquerda, habilidoso, de 25 anos, do Tajeres da Argentina, ao custo de aproximadamente 6 milhões de dólares, 32 milhões de reais. Sim, o Corinthians está contratando o Rodrigo Garro. O pai do jogador postou um stories na rede social com o jogador com a camisa do Corinthians. Ele já furou todo mundo. Então, Rodrigo Garro, jogador do Corinthians. E aí, além desses, né, que eu citei, o Hugo, que foi da gestão do Ilho, Ranieri, Félix Torres, Diego Palacios e Rodrigo Garro, ainda tem a aquisição do Lucas Veríssimo, que é o maior valor entre todos, né? 8 milhões de euros junto ao Benfica de Portugal. Ele tinha contrato de empréstimo só até metade de 2024. O Corinthians já está comprando ele de uma forma parcelada, como quase todos os negócios, né? Mas o do Lucas Veríssimo é 3 milhões agora de euros, 2 milhões no ano seguinte e mais 3 milhões no outro ano, totalizando 8 milhões de euros, 43 milhões de reais. Toda essa soma aí dá 116 milhões, alguma coisa, e o Corinthians ainda vai gastar muito mais porque precisa reforçar mais. Até agora a gente não falou de uma grande estrela, falou só de negócios pontuais, tem a aquisição do Maicon também, quer dizer, aquisição não, prorrogação, renovação por mais um ano de empréstimo junto ao Shakhtar por mais 500 mil euros. 2,7 milhões de reais. É mais um valor para um jogador que é titular, ou terminou como titular, ou pelo menos um cara mais útil. O Mano Menezes queria a permanência dele, o Shakhtar só queria vender para você pagar 7, 8 milhões de euros também. Então o Corinthians pelo menos consegue mais uma temporada do Maicon aqui, filho do Terrão, com um valor módico aí, em termos futebolísticos aí, né, 500 mil euros. Lateral direito ainda falta, né? O Corinthians estava próximo do Léo Godoy e do Estudiantes, o cara se acertou com o Atlético Paranaense, então ainda tem a possibilidade do Mateuzinho, do Flamengo, numa troca com o Fausto Vera, o Thiago Maia pode vir, uma composição, enfim, Corinthians e Flamengo estão conversando por vários negócios, entre eles o Gabigol. Existe uma operação que será montada a partir de agora, 2 de janeiro, quando o Augusto Melo assumirá, e as partes estão conversando, existe uma conversa, a gente confirma essa informação e vai depender muito, né, do Gabigol,
Gabigol, de como o Flamengo entende o negócio, como o Corinthians consegue compor, seja com atleta, pode ser o Wesley na negociação, pode ser um valor que o Corinthians esteja disposto a gastar, tem o salário do Gabigol que precisa compor e não é barato. Então toda essa operação está sendo montada, pode ser que não aconteça, mas o Corinthians vai tentar ainda esgotar todas as possibilidades para obter Gabigol e ser a bandeira da gestão Augusto Melo na sua chegada, e pode ser que não seja na reapresentação, dia 8 agora de janeiro. Pode ser que demore um pouco, pode ser que seja mais para frente, porque não é uma negociação muito fácil, pode ser que o Gabigol realmente se reapresente no Flamengo. E ele tem mais um ano de contrato, né? E aí dentro dessa negociação a coisa pode acontecer. Mas agora, a partir do dia 2, a gestão Augusto Melo vai para cima com tudo, para cima do Flamengo e do jogador para tentar essa grande aquisição. E tem o Luiz Henrique, né? Tem uma proposta formalizada junto ao Betis da Espanha. O Betis ainda não decidiu se empresta ele para o Fluminense. O Flamengo está monitorando e o Corinthians chegou com tudo. Tem a informação, elas são dissonantes ainda, né? De proposta de compra ou de empréstimo. A gente ainda não conseguiu confirmar qual é a verdadeira, né? Porque tem uma proposta, tem uma informação que a proposta é de compra, a outra que é de empréstimo. O Betis prefere vender do que emprestar. Então, se chegar com proposta de compra, vai ganhar concorrência. Se chegar com uma proposta de empréstimo, tem que ser superior ao que o Fluminense está oferecendo, 1 milhão de euros por um ano, do Luiz Henrique, de 22 anos. O Corinthians ainda está na parada por ele. É quem ainda pode chegar. Esse é o novo escopo, é a nova fotografia do Corinthians para 2024, pelo menos por enquanto. Muita coisa está para acontecer. A gente vai ver movimentos muito grandes a partir desse anúncio da posse, né? Na verdade, do Augusto Melo como presidente eleito. E aí sim, aí a gente vai poder montar um novo time que precisa rejuvenescer, precisa renovar, e vai dar uma responsabilidade muito grande para o Mano Menezes montar um time. E aí, nos próximos vídeos aqui, eu vou tentar montar um time. Qual será o time do Corinthians para 2024? E tem mais uma última informação. O goleiro Ivan, que o Corinthians contratou para ser um substituto para o Cássio, e na verdade o Carlos Miguel chegou com tudo, né, para ser o sucessor do maior goleiro da história do Corinthians. O Ivan estava emprestado ao Vasco. No final do contrato de empréstimo, o América Mineiro se aproximou muito da contratação dele e o Internacional chegou com tudo para adquirir o Ivan em definitivo. E o Ivan está indo para o Inter para ser reserva do Rocher. Você deve estar se perguntando, pô, mas o Ivan vai lá para ser reserva do Rocher? Bom, ele não jogou no Vasco, né? No Vasco o titular foi o Léo Jardim. E no caso do Inter, o Inter precisa de um reserva porque o John, aquele goleiro do Santos, estava muito bem lá, só que o John, na contratação do Rocher, viu que perdeu espaço e vazou. E o Kehler não tem um bom cartaz. O Kehler vai ser negociado. Então o Rocher, com Copa América, convocações, ele vai ficar de fora durante muito tempo do ano, Campeonato Brasileiro, a Copa América não vai parar o nosso calendário, olha que loucura. Então o Ivan vai ter muita oportunidade. Então o Ivan está sendo contratado, o Inter precisava de um goleiro reserva quase titular. E o Ivan está indo para lá, e com isso o Corinthians está vendendo o Ivan e pegando mais uma porcentagem do Carlos Miguel. O Corinthians já tinha 80% dele. Eu imagino que agora vai ficar com 100% do Carlos Miguel, que a gente sabe é um goleiro muito valorizado e tende a ser o sucessor do grande gigante goleiro Cássio. O que vocês acharam dessas notícias do Timão? Estão gostando dos movimentos do Augusto? Falta ainda aquela cereja do bolo, né? Será que vai ser o Gabigol, o Luiz Henrique, os dois? Comenta aqui, inscreva-se no canal, é só o que eu peço para você, não custa nada. Clica no botão de inscrever-se, ativa o sininho das notificações para você receber tudo em tempo real aqui. Eu estou postando conteúdo todos os dias. Um ótimo 2024, um grande ano para todos nós e até a próxima. Tchau! Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? A Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo.
Deixa o likezão aqui que é importante. Muito importante, tá? Porque ajuda muito aí no meu trabalho. O Corinthians fez uma consulta aos representantes do Roberto Firmino, jogador de 32 anos, que já se declarou corintiano e disse que quando voltasse ao Brasil queria jogar no Corinthians. E o legal é que ele falou que queria ainda jogar em condições de jogar, né? Não como alguns que vêm simplesmente para ganhar dinheiro e se encostar aqui. Como se o Corinthians fosse um asilo. Não, ele tem 32 anos, vai fazer 33 só em outubro. Ele é um atleta que tecnicamente dispensa comentários. Ele é muito bom mesmo. Tanto que ele é o terceiro maior goleador, né, do Liverpool. Só isso. Ele é o brasileiro que mais vestiu a camisa do Liverpool. Ele ficou 8 temporadas lá. Cara, ele já tinha ido bem na Alemanha. A gente sabe da qualidade, já disputou Copa do Mundo. E o Corinthians consultou a situação dele. O que me falaram é que é uma espécie de plano B para o Gabigol. Porque aí eu já vou ter que engatar aqui para falar do Gabigol. Antes, só falar do Firmino, tá? O Firmino ganha um salário lá astronômico, tá? A consulta é, ele tem vontade de voltar ao Brasil agora? Gostaria de jogar no Corinthians? Essas coisas. Ele gostaria de ganhar muito menos? Acho que ele teria que ganhar 5, 6, 7 vezes menos do que ganha lá. Ele ganha muito no Al-Ahly. Só que ele está em baixa lá, entendeu? Tem jogador que não está nem aí quando está em baixa. Os últimos 7 jogos ele ficou na reserva do clube árabe. Os últimos 7 jogos, no banco de reservas. Ele só marcou 3 gols em 19 partidas, sendo que esses 3 gols foram marcados na estreia dele. Na estreia dele. Então ele está muito em baixa lá, tá? Tudo bem, ele deu 3 assistências também. 3 assistências, 3 gols, tudo isso em 19 jogos, os últimos 7 jogos reserva. Não dá para... O mundo está muito louco, né? Não dá para o Firmino, com 32 anos, ser reserva do Al-Ahly. Aí o que acontece? A situação foi uma consulta. Já falei para vocês o lado do Firmino, que está mal. Essa consulta foi feita antes do Ano Novo, tá? Foi antes da virada, não foi hoje, não. E foi na semana passada. Não sei se foi no meio da semana, fim de semana, não me passaram o dia. Só me falaram hoje que foi antes do Ano Novo. Eu não sei, tá? E repito, não me falaram isso, porque a gente tem que separar aí o que é opinião e o que é informação, senão dá um problema lascado. A gente tem que enfatizar isso. Eu não sei também se essa consulta não é uma pressãozinha no Gabigol, tá? Por quê? Tá? Eu vou deixar aqui agora uma informação sobre o Gabigol. Abre aspas para que uma fonte me disse hoje, uma fonte que eu confio muito, tá? Que muitas das bombas vêm por ela. O que a fonte me diz? A frase da fonte, abre aspas, Samir, ele só não vem se ele não quiser. Vou repetir sobre Gabigol agora, já engatando. Porque o assunto é os dois, né? Firmino e Gabigol. Ele só não vem se ele não quiser. Eu tô falando para vocês, eu acho que já vai fazer 2 semanas que eu estou falando para vocês que o problema... Aliás, eu fui nos donos da bola da TV Bandeirantes e deixei bem claro isso lá. Falei, o problema não é o Flamengo. O problema é o Gabigol aceitar. Correto? Essa frase é interessante. Ele só não vem se ele não quiser. Tá? Por quê? Porque Corinthians e Flamengo estão com uma ótima relação. Tá? Augusto Melo e companhia se dão muito melhor com a diretoria do Flamengo do que se dava a do Duílio. Tentaram me desmentir, tá? Mas eles não curtiam o Duílio. É verdade. O Braz não curtia, tá? É claro que eles não vão falar isso, confirmar isso publicamente, mas eu me garanto no que eu falo e no que falam para mim, porque as pessoas confiam em mim, as minhas fontes confiam em mim, entendeu? Tanto que vocês nem desconfiam quem são, né? Agora, a relação está muito boa entre Corinthians e Flamengo. Já houve várias reuniões.
Várias, tá? Várias. Aquela presencial aconteceu. O discurso é que não se encontraram, que não se falam, que o Flamengo não quer vender. Tudo combinado. Tudo combinado. E eu tô falando isso aqui sem medo de ser desmentido. Pode ir aí o Brás, ir lá no Twitter agora, falar não queremos vender o Gabigol. Não é verdade. Ele não pode falar que ele quer vender o Gabigol. Ele tá morto com a torcida se ele falar isso. E se o Gabigol sair de lá e jogar no Corinthians, tem que ser com aquela imagem que o Gabigol que quis. Não quis renovar, pediu milhões e foi embora. Não pode ser como a diretoria do Flamengo não quer o Gabigol. Não pode terminar assim. É ruim para eles. É ruim para eles. Tá? Em relação de grana se acertam. Em relação de troca de jogadores vão se acertar. Uma bomba que eu trouxe. Essa foi a que mais me desmentiram, né? E depois tiveram que engolir a seco. Thiago Maia, Fausto Vera, Mateuzinho. E eu sempre falei para vocês, só existe possibilidade de troca de Fausto Vera por Mateuzinho e Thiago Maia porque a negociação era com o Gabigol. O Corinthians não ligou lá falando, ó, e o Thiago Maia? Ah, vamos parar de ser inocente, né? O Corinthians ligou lá a primeira vez para falar, queremos o Gabigol. Ah, é? Como é que é? Vocês... Não, a gente é tanto. Beleza, aceitam os jogadores? Ó, tem um Fausto Vera aqui. Vamos perguntar pro Tite. Aí começou a troca. A discutir troca de jogadores. Everton Ribeiro, não. Tá? Uma fonte do Corinthians me disse que Everton não faria sentido abrir mão do Renato Augusto e trazer o Everton Ribeiro, tá? Não faz sentido. Segundo uma fonte do Corinthians me disse. Agora, o Corinthians avança com o Flamengo, se reúne com o Flamengo, tá tudo bem com o Flamengo, combinam discursos com o Flamengo, tá? Mas eu tô no off, eu tô nos bastidores, passando para vocês. E aí há muito tempo eu já vinha falando, o problema é o Gabigol aceitar. Ele não aceitou até agora. O Corinthians ofereceu 2 milhões para ele por mês. Se ele fizer uma contraproposta de 2,5, o Corinthians paga. Eles estão obcecados pelo Gabigol. Eles querem trazer. Tem uma grana que o Flamengo não quer dar para o Gabigol, que não me explicaram exatamente o que é. Eu já falei isso para vocês. O Corinthians já falou que paga também. Vai pagar, é luva. Vai pagar como luvas isso. Vai pagar como luvas. O Corinthians paga também. Resumindo tudo isso, nós chegamos onde? Sabe onde nós chegamos? Na frase, na fonte para mim hoje. Ele só não vem se ele não quiser. Por que ele só não vem se ele não quiser? Porque vão... Contraproposta é tanto? Nós vamos pagar. Os caras estão com o investidor que eu trouxe com exclusividade para vocês há muito tempo, que o Corinthians tem um investidor e aposta tudo nele, e esse investidor vai ajudar o Corinthians, senão não estaria contratando. Não estaria, negociando. Tá? Aí eu não sei, voltando para o Firmino, eu não sei, sinceramente, se essa consulta ao Firmino, isso é uma opinião, tá, gente? É uma opinião, talvez vocês até embarquem comigo nessa. Eu não sei se isso daí não é uma forma de pressionar o Gabigol. Fala, se tu não quer, nós vamos pegar esses 2,5 aqui, tome-lhe Firmino. E sai mais barato. Por que sai mais barato? Porque você não vai precisar pagar o Flamengo. Tá? Aí você pega o que você ia pagar o Flamengo e dilui em luvas para o Firmino e já dá lá, vai dar 3 contos por mês ou mais para o Firmino. Um cara que, sei lá, ganha 10 lá na Arábia por mês, 10, 8 por mês, quanto que ganha o Firmino lá? Hein? Eu vi numa matéria 10, mas eu não sei se é verdade. Entendeu? Confesso. O Corinthians fez a consulta e não passou disso por enquanto. Então eu não sei qual que é a jogada. Se o Firmino é só uma pressãozinha no Gabigol ou se realmente existe o interesse. Eu acho também que possa existir. O interesse existe, né? Senão não ia ter consulta. Mas talvez o Corinthians esteja... É que o Gabigol é prioridade total. Mas a diretoria do Augusto, eles querem trazer uma estrela. Falando de Maria na campanha, lembra?
E na época, eu até usei o Suárez de exemplo. Eles querem fazer igual o Grêmio, cara. Eles querem trazer uma estrela, né? Uma estrela para quê? Para vender camisa, para atrair as crianças, para o Corinthians voltar a ser falado na mídia internacional, ser respeitado, vai entrar em campo. Tipo, imagina quando o Corinthians entrava em campo, tinha um Ronaldo. Eu sou o Ronaldo. Pô, meu irmão. Entendeu? Aí o Corinthians em campo, né, com uma estrela, é diferente, né? Você vê o respeito que passou a ter pelo Grêmio na temporada passada era outro. O Grêmio, sem o Suárez voltando da Série B, meu irmão, a gente ia tirar onda, velho, do Grêmio. E os caras foram vice-campeões brasileiros ainda. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Faz sentido, cara. Não, é interessante isso. Então, gente, essa informação é importante, tá? Para vocês. Então, uma coisa está ligada na outra. Firmino é um plano B. Os dois não dá. A gente está falando aí de 5 milhões por mês. Apesar. Tá? Não, eu não tenho informação dos dois, tá, gente? Eu tenho essa informação, que foi só uma consulta. E o Gabigol não está fechado. Tá? Vou deixar bem claro isso. Mas uma fonte outro dia falou o seguinte, Samir. Vamos supor que a gente. É do Corinthians, né? Ela falou a gente. Vamos supor que a gente economizou 6 milhões, que a gente economizou, vamos pôr, 6 milhões de reais por mês com a saída de vários jogadores. Eu ia falar dos velhotes, mas eu não queria usar o termo, mas já usei. Aí ela falou assim para mim, a gente vai manter a folha do Duílio. Isso é uma informação, viu? Eu tô aqui colocando uma situação, mas é uma informação. Nós vamos manter a folha do Duílio. Só que na folha do Duílio que nós vamos manter, que dá para pagar, nós economizamos 100 milhões, mas nós vamos manter a folha. Olha só, pega essa. Então a gente pode trazer, isso uma fonte do Corinthians falou para mim, tá? A gente pode trazer 2 jogadores de 3 milhões. Claro que ele estava dando um exemplo, tá? A gente pode trazer 3 jogadores pagando 2 milhões por mês. A gente pode trazer 6 jogadores pagando 1 milhão por mês. A gente pode trazer 12 jogadores pagando 500 mil. A gente faz o que a gente quiser com essa economia que foi gerada. Gente, lembrando, eu não estou aqui para empolgá-los. Eu estou aqui para informá-los, tá? E a informação que eu tenho é consulta apenas no Firmino. E a informação que eu tenho em negociações com o Gabigol seguem firme e forte, tá? Os caras querem. Agora, pode chegar uma hora do nada e vir aquela notícia ruim. Para quem quer o Gabigol. O Gabigol falou não. Pintou uma proposta aí da Arábia. Pintou uma proposta. Não sei, velho, o que vai acontecer. Tá? Eu não estou na lista dos que cravaram. Não estou. Porque eu não posso cravar se o Gabigol não decidiu ainda. E a gente tem que tomar cuidado com esses negócios, né? Mãe do Gabigol curtiu, pai do Gabigol que eu conheço, são de Santos. Falei muitas vezes com o pai do Gabigol, muitas e muitas vezes. Tá? Seu Valdemir. Muitas vezes, ele me conhece, ele me acompanhou minha carreira, tudo na televisão aqui em Santos. Cara, não dá, a gente já viu, né? Tal, e depois não dá em nada. Então tem que tomar cuidado.